Eu queria chamar mais uma pessoa aqui para essa conversa, porque está muito interessante. É a Andréia Barbosa, ela está aqui com a gente. Andréia, chega mais para conversar um pouco com a gente. A Andréia está aqui, eu estou falando com ela aqui pelo WhatsApp, e ela vai entrar, ela está assistindo a gente e quer entrar para conversar com a gente. Eu acho que tem pontos legais da gente conversar com ela, ela pode ajudar a gente a esclarecer algumas coisas. Deixa só o Giba acertar a parte técnica, Giba. Você consegue colocar? Olha ela aí. Andréia, seja muito bem-vinda à segunda chamada. Muito obrigada, viu, por atender a gente. Na verdade, eu estava muito receosa em falar com a imprensa. Vocês são as primeiras pessoas que eu falo. Ela congelou, mas ela já vai entrar. A gente estava conversando aqui enquanto... e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre aquilo que o professor pontuou, da questão de ser Andréia Barbosa, sabe? É uma pessoa que tem uma identidade, é ela que tem informações, que tem uma identidade e que não é a ex do Pazuello, entende? É outra coisa. E nós, mulheres, né, Mara? Importantíssima para a República. E eu e Cris, que acompanhamos muito e vivemos na pele todas essas questões femininas, a gente sabe o quanto é importante esse ponto de você... A Cris falou uma vez, né? Quer dizer, você não pode normalizar certas coisas, porque senão isso vira um ponto para descredenciar o que ela fala, e que é importantíssimo. Como diz a Cris, é uma testemunha. E o bolsonarismo não teria chegado tão longe se ele não tivesse sido naturalizado. A razão pela qual o bolsonarismo hoje nos horroriza a este ponto é porque nós permitimos o primeiro passo, o segundo passo, e quando nós nos demos conta, já era muito tarde. No caso da Andréia Barbosa, ela é uma profissional liberal, ela é dentista, e ela está demonstrando uma coragem cívica que o Pazuello, como general, nunca teve. Porque o Pazuello baixou a cabeça e disse: simples assim, um manda e o outro obedece. Desculpe, por favor. Andréia chegou. Bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite para vocês todos, obrigada aqui. Eu acho que eu estava falando, interrompeu e caiu. Então, como o professor, vou pegar aqui o que o professor disse sobre o que prevaleceu naquele momento, foi um autoritarismo muito grande, né? De um manda e o outro obedece. Então, nós tivemos ali o negacionismo da vacina, o atraso da compra das vacinas, por conta de um negacionismo muito grande. E o que eu falei ali naquele meu relato no Instagram, aquilo ali foi por conta daquele vídeo que eu vi, e mentalmente eu fui recapitulando tudo que eu tinha vivido. E eu quis fazer um desabafo. Eu não tinha pretensões nem expectativas formadas de torná-lo, sei lá, de ir para mídia, de tornar... Eu brinquei até com uma amiga minha, dizendo: nossa, Andréia está sendo printada. Eu falei: bom, se isso angariar votos para o Lula, já está valendo. Eu brinquei com ela falando isso. Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu não tive nenhuma pretensão em escrever aquilo, nem expectativa de que mudasse. Concordo quando o Bruno fala que a gente tem aí uma plataforma sombria de pessoas que votam mesmo porque estão vivendo nesse mundo bizarro deles. Acho que caiu. Não, tá não. Você tá pode ir. A internet está funcionando. E aquilo tudo que eu escrevi não é nada exaustivamente, mas não vivenciaram. Noticiar é diferente de vivenciar. E eu não estava em Manaus porque eu era porque ele foi comandar a 12ª região e eu estava casada com ele. O ex surgiu de Brasília, porque em Brasília ele já dizia para todo mundo que não tinha mais nada comigo. Assim, eu fiquei sabendo que eu não era mais casada com ele a partir de Brasília. Então, e eu também tinha muita vergonha de falar que ele estava no ministério de um governo que eu sempre fui oposição.
Eu sempre fui antibolsonarista. Eu acho que a única novidade que o professor contou para mim aí é que ele fazia japonas dos paraquedas, que essa eu não sabia, professor, confesso. Mas do resto, eu sei. Então, assim, eu sempre fui anti-governo, sempre fui anti-bolsonarista. Hoje saiu uma nota na revista Fórum e falou atual eleitora do Lula. Eu não sou atual eleitora do Lula. Eu voto no Lula desde os 16 anos, sabe? Eu cresci com consciência de classe, sabendo de injustiças sociais, de desigualdades, só que eu vivi um casamento, um relacionamento aqui abusivo, mas tive a má sorte na vida de ter sido casada com quem fui, mas ainda fui acompanhando para Manaus para tentar salvar alguma coisa, porque nós temos uma filha, mas naquele momento eu tinha que gritar, só que eu gritei sozinha. Eu gritei tentando que fosse silenciado o tempo todo. Você não fala isso, você vai se prejudicar, sofrendo represálias o tempo todo. Quando eu resolvi falar, e de uma forma muito direta, que eu procurei realmente uma pessoa que não foi da CPI para falar tudo que eu expus ali, eu fui silenciada novamente, entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque a palavra da mulher, a gente tem um estigma que acompanha a gente, que nós somos as loucas, a ex-louca, entendeu? E eu não era a ex-louca. Eu ainda nem era ex, mas eu já era louca. Claro, se eu sou, como assim, uma mulher de general, ela é de esquerda? Isso aí parece, assim, uma dicotomia, sabe? É assim, como que ela acredita e convive com uma pessoa que é fascista? Existiu, eis-me aqui. Mas aconteceu. Eu sempre votei no Freixo, sempre votei. Minha candidata a vereadora morreu estupidamente, que foi a Marielle. Então eu tenho a placa da Marielle em casa. Até o governo Bolsonaro chegar, isso era respeitado. Respeitado. Eu não era hostilizada no meio, mas eu passei a ser hostilizada no meio por conta dos meus posicionamentos. Entendeu? Então, ali, eu nada mais fiz do que relatar o que eu vi. E por ser da área de saúde e ter cursos de pós, sabendo do que era malária, do que era cloroquina, que é um antiparasitário, é um imunomodelador, que é para um grupo de pessoas pequenas. Para que usar a cloroquina como antiviral? Para ela se transformar em antiviral, ela precisava de doses letais, não hepatotóxicas, letais, porque tudo que eu fiz nessa pandemia foi mergulhar em estudos científicos. Eu sabia que a cloroquina não dava certo desde o início, e eu falava isso para ele ria da minha cara e dizia que eles iam mudar a bula da cloroquina. Então eu já não fui benquista logo na primeira festa que ele fez, logo que eu cheguei em Manaus, que ele foi lá com a equipe do Ministério, com a equipe do gabinete paralelo, que eu não sabia quem eram aquelas pessoas, e nem sabia que elas iam fazer parte de gabinete paralelo. Mas eu conheci naquela reunião Nise Yamaguchi, Cascavel, todo mundo estava lá, sem máscara, estava todo mundo comemorando. E não durou mais 3 meses, meu casamento acabou, claro, não é? E assim, acho Deixa que eu tô falando sozinha. Posso te fazer uma... Não, eu quero te fazer uma pergunta. Não entendo muito aqui da dinâmica do vídeo. Não tá travando, a gente tá te ouvindo super, eu só não queria... Acho que ninguém queria te interromper. De laboratório, ter essa chance para de te ouvir. termo que nem no esquema vacinal existe mais, que é a imunidade de rebanho. Entendeu? Eles davam o kit Covid para todo mundo que adoecia com febre. Era o kit Covid, era a ivermectina, que é o antiparasitário, cloroquina, e Manaus, como é muito isolada logisticamente, é uma cidade de lonjuras, as pessoas não sabem muito bem o que acontece no sul e sudeste. Eu saí de Manaus, eu tinha 20 anos, então tem um pouquinho de tempo que eu saí de Manaus. Então, assim, eu voltei para lá, nesse período de pandemia, que foi complicadíssimo, que eu acabei ficando lá sozinha com a minha filha, na época tinha 12 anos, que sofreu pra caramba com a exposição do pai. Era chamada de Luísa Pesadelo. A gente sofreu demais, sabe? Eu, quando falo desse assunto, eu ainda fico exasperada, assim, ainda me mexe muito comigo. As pessoas falam até que muda a minha expressão, mas é porque ver gente morrendo sem ar e
para aquela equipe toda, parecia que era um nada. Era fé mais, sabe? Eu perdi gente minha que eu conheci, que estudou comigo. E assim, era... Como assim? Como assim? Manaus não é vista por ninguém, meu Deus? Será que ninguém percebe que isso está acontecendo? Gente, era cenário de guerra. Você passava lá embaixo da casa do Pazuello, que ele diz que ele é carioca, que ele escolheu o Rio de Janeiro para se eleger, porque ele é o cara. Ele se Manaus. Ele foi para Manaus com 4 anos de idade. Ele não é o carioca que ele fala, não. Aliás, Bruno, eu estou falando com você sobre a eleição do Pazuello, eu tenho aqui as minhas conjecturas que a gente pode até conversar. Mas, assim, não é o momento agora, a gente está falando do meu post. E no post eu falo realmente tudo que eu vi e que eu vivenciei e que doeu. Doeu muito, sabe? Saber que a gente tinha um governo negacionista, enquanto eu sou da área da ciência, quando a pessoa que eu tenho uma filha que conviveu ao meu lado, era o protagonista daquele. Isso não sei, mas enfim. Você está ouvindo a gente agora? Isso é uma conversa, André. Mas é isso. Tem muita dor envolvida e assim é muito importante que eu fale aqui que eu tô emocionada de estar falando aqui, sabe? Porque é a primeira vez que eu tô sendo ouvida dessa forma. Ô, Andréia, todos nós aqui que estamos com você, todos nós aqui estamos emocionados. Eu não estou ouvindo. Ela não consegue ouvir a gente, Giba. Ô, Cris, é impressionante porque o que ela fala é um procedimento regular do que acontece com mulheres. É muito recorrente. Isso que ela fala é muito recorrente com mulheres, acontecer com mulheres, né? Quer dizer, isso era o que eu ia chega comentar. A ser uma novidade. Acho que agora você nos ouve, Andréia? Você consegue nos ouvir agora, Andréia? Eu estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, agora estou. Obrigada, Andréia, por estar aqui dividindo com a gente isso. Sinto muito você ter passado por tudo isso. Não, a gente também não vai falar agora dos detalhes, não? Ela está sem nosso retorno. Não? Não. Giba, você não consegue dar o retorno para ela? Peraí, É a quente. A gente vai resolvendo com o carro andando. Mas eu acho muito importante mesmo, e justamente eu queria comentar isso, porque naquele momento não é o fato de ser de esquerda, né, gente? É o fato de estar vendo gente morrer. É a partidária essa. Sendo ela uma pessoa da saúde, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar para a gente desvincular até, porque não é uma dor partidária naquele momento, é isso, é um profissional de saúde. O gabinete paralelo, com aqueles médicos negacionistas defendendo, legitimando questões, né, médicas falsas. A gente, enfim, eu cobri muito isso como jornalista e a gente ficava em choque com o que estava acontecendo, e eu imagino uma pessoa vendo lá de dentro. Agora acho que ela nos ouve. Andréia, voltou? Voltou, Andréia? Voltou. Andréia, a gente estava falando aqui que você emocionou a todos nós, quer dizer, todos nós estamos emocionados, porque o que aconteceu em Manaus foi muito grave, o que aconteceu na pandemia foi muito grave, todos nós perdemos alguém nessa pandemia, e isso, esse abuso até que você recebeu é algo muito recorrente. Outras mulheres de generais podem estar passando a mesma coisa que ela. Fala, Bruna. Enquanto o Giba tenta conectar. Gente, eu não estou ouvindo nada. Acho que tá ruim a conexão, né?
Tá, tem algum problema técnico, porque eu tô falando do meu celular. Assim, eu topei entrar na entrevista e eu tô num celular. E eu tô sendo ouvida agora só. Sim, a gente te escuta. Nem sabendo a vez de falar. A gente tá te escutando. Ela que não consegue escutar a gente. A gente tá, na verdade, assim, a gente conseguiu contato com ela e a gente estava conversando enquanto o programa estava rolando para ela. Ninguém reparou que eu estava enrolando aqui, a galera. Ninguém notou. Vocês notaram que eu estava enrolando? A Cris que estava conduzindo para eu poder a gente tentar colocá-la no ar. O som dela é uma pena. Que é a conexão. Voltou. Você voltou. A gente te escuta, Andréia. Eu estou colocando aqui para ela. Eu acho que tá difícil aqui para mim. Tá travando tudo. Eu não sei se eu tô no ar, né? Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque tá tudo travado. A gente está te ouvindo. Tá no ar. Eu vou assistir vocês. Se vocês puderem me ouvir, só a última coisa sobre a imunidade de rebanho. Sim, mas no esquema vacinal para humanos nem existe, né? E como é que ela era testada? As pessoas pegavam mesmo, estavam dispostas a pegar. Em Manaus ninguém usava máscara. A não usar máscara. Elas acreditavam mesmo no governo, no Bolsonaro. É uma cidade bolsonarista. Eu acho que não tá dando. Agora, às vezes vem, às vezes vai. Fala, Bruno. Não, eu fico muito comovido, na verdade, de escutar o depoimento dela, porque é uma experiência que nós todos passamos, né, como sociedade, e ela falando me volta emoções, coisas que estavam recalcadas já, que eu já estava numa vida em tese mais anormalizada, e a gente testemunhou aquilo, e Manaus especificamente, de maneira tão angustiante, tão exasperada, tanto a gente chorou vendo aquilo, uma sensação de impotência muito grande como cidadãos e cidadãs. Então, primeiro, a minha solidariedade, meu agradecimento pela coragem da Andréia falar, mas eu não consigo nem supor, assim, assistir isso in loco, né, assistir isso de perto, junto com a pessoa com quem ela era casada, com a filha. Eu não consigo nem imaginar essa dimensão. E assim, eu não consigo, assim, a gente estaria numa situação muito diferente como país se a Andréia tivesse sido a ministra e não o ex-marido dela. E acho uma memória muito importante de ser recuperada nesses últimos dias, porque a gente está falando de uma série de barbaridades, absurdos, e Roberto Jefferson, e mentiras do Fábio Faria, e demônio, e Guerra Santa, e a gente passou por 2 anos de um trauma que nenhum país do mundo sofreu, que é ter não só um presidente, mas uma equipe inteira que transformou a alucinação em política pública, e as pessoas que ingenuamente acreditaram no presidente, elas pagaram com a própria vida, né? E o que a Andréia fala como uma testemunha, como uma cidadã, como ex-mulher e tal, eu acho que é de suma importância. Eu só tenho a agradecer, assim, de poder te escutar e poder te falar isso, na verdade. Professor... Posso fazer um comentário, Mara? Claro. Desculpe, não, você ia falar, desculpe. Eu queria, como Bruno, primeiro agradecer. Eu ia falar agradecer a Andréia Barbosa pela excepcional coragem cívica. Eu queria aqui, Andréia, recordar um ponto muito importante, que a sua fala pode ter uma repercussão enorme para o futuro do país. Há um nome que eu considero um dos mais importantes pensadores do Brasil contemporâneo, e é um jornalista, colega de vocês, quer dizer, não da Andréia, dos outros, que é o Eugênio Butti. O Eugênio Butti tem um pequeno livro que é absolutamente indispensável para o Brasil de hoje.
O livro se chama assim, Andréia, existe democracia sem verdade factual? É uma interrogação. Verdade factual é um conceito de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Ela tem um livro brilhante em que ela pensa qual é a relação possível entre verdade e política, uma vez que a política é variável, é maleável, é flexível. Mas a Hannah Arendt diz uma coisa muito importante. Sem um apego mínimo a uma verdade que seja comum a todos, não há democracia, só pode haver totalitarismo. O que sustenta o totalitarismo, o que sustenta o autoritarismo, é a ideia de que não há verdade, que, portanto, tudo sempre é uma narrativa, uma versão que pode ser moldada em circunstâncias. O seu gesto de grande coragem cívica repõe para o debate público brasileiro a verdade factual, essa verdade fática que não pode ser negada, as inúmeras covas abertas que nós vimos em Manaus, os corpos que se amontoavam porque não havia espaço sequer para enterrá-los, os oxigênios que não chegaram. E, Andréia, antes de você nos dar a honra de vir aqui, a Mara e a Cris fizeram uma observação muito importante, que é como é possível que um general com especialidade em logística não consiga fazer um oxigênio chegar a Manaus? Ora, é porque não era para chegar, uma vez que se tratava de um laboratório. Vou interromper, porque o importante é escutá-la. Eu só queria dizer que a sua fala tem uma enorme importância para o futuro deste país. Se nós não retornarmos à ideia de que não há democracia sem um apego à verdade, que não há possibilidade de convívio civilizado, se nós não tivermos o mínimo de apego a uma verdade factual, é uma ideia muito importante. Acho que a sua fala é um libelo, é um manifesto a favor dessa possibilidade. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que ouviu. E é comigo que está a fala? Sim, né? Sim. Então, obrigada a todo mundo que ouviu. Eu acho que eu não me expus mais, eu não falei mais, porque eu primei muito pela integridade dos meus 3 filhos. Eu tenho só uma filha com ele, que vai fazer 15 anos, mas eu também tenho 2 filhos adultos. E as represálias, os haters foram muitos. E se isso respingasse em um dos meus filhos, ia ser muito grave. Eu ainda estou aqui com a coragem e com a certeza de que não vai acontecer nada comigo, porque eu não estou denunciando nem difamando ninguém. Eu estou contando uma realidade que eu vivenciei, que eu vi, eu testemunhei. Então, assim, não existe porquê. A Cris falou que falam do óculos dela vermelho. Hoje veio muita gente na minha página falar que era mentira, que eu estava propagando fake news, mas hate mesmo, como eu já recebi, de ameaça, eu não recebi não, nenhuma. Eu não posso falar que eu recebi sem ter recebido. Mas eu tenho medo do que isso possa repercutir na minha vida pessoal, sabe? Com a minha filhinha, que hoje tem a guarda compartilhada comigo, que sofre alienação parental, mas isso aí é outra história. Mas eu não quero que isso respingue nela, nunca, sabe? Mas eu vivenciei, eu tenho muito a contar de verdade. Não vai ser agora nesse chat aqui, porque é muito extenso e eu definitivamente não tenho o poder de síntese para sintetizar tudo, sabe? Porque foi muita coisa. Mas eu espero, professor, a todo mundo, que as minhas palavras, o meu testemunho, abra os olhos, pelo menos do manauara, que viveu tudo aquilo e que não consegue enxergar, que teve uma memória muito curta, sabe? Eu nunca vou perdoar. Como eu falei no meu post, eu jamais vou perdoar quem estava no meio daquele, comandando no leme do barco da pandemia, sabe? Então, eu queria falar mais com as pessoas do Amazonas, da cidade de Manaus, que foi tão sofrida, tão castigada, e como vive de lonjuras e de difícil acesso logístico, inclusive para a informação, eu esperei que ali eu tivesse esse alcance. Foi só essa. Se teve alguma pretensão, a pretensão foi essa, de lembrar, de dar uma recapitulada.
Andréia, esse seu depoimento, ele nos mostra que houve método, né? Quer dizer, poderia ter sido evitado. Na verdade, foi feito porque o governo quis fazer assim, quis fazer essa experiência, não sei como chamar isso. Eu conheci médicos infectologistas, um médico infectologista muito conhecido, que repercutiu muito todos os testes que ele fez, as pesquisas que ele fez, que foi assim execrado na CPI pela direita, porque ele era pró-ciência em Manaus. Ele era um dos poucos médicos que eram pró-ciência naquele momento, naquela cidade, sabe? E ele foi execrado mesmo por todos eles. Então, o que eu posso dizer do meu conhecimento de ciência era que eu estava alinhada totalmente desde o início, desde o final de março, quando a cloroquina começou a ser falada. E eu falava, eu era conhecida por todo mundo dizer, gente, isso aí já caiu por terra, não vai funcionar, sabe? E como eu falo que serviu de laboratório, eu não estou falando da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. Eu realmente vi acontecer. As pessoas eram orientadas não, vai, pega, não tem problema. Vai lá, pega. O presidente está falando isso, sabe? O médico falou que tomando ivermectina de 15 em 15 dias você está se protegendo. Ivermectina, um antiparasitário, gente. Serve para piolho, para sarna. Ou seja, o ministro sabia, o presidente sabia que aquilo não funcionava, mas era feito justamente para se testar a imunidade de rebanho. Quer dizer, tomavam uma medicação, um placebo, que era para as pessoas se sentirem medicadas e na verdade, estava se fazendo uma imunidade de rebanho. É isso, né? É isso, exato. O raciocínio é esse, né? É claro que é isso, não tem outra. Eu falo com propriedade não de cientista, mas de uma pessoa da área de saúde que tem conhecimentos sobre imunologia, sabe? E que estudou muito, que eu fui a fundo nesses assuntos todos em periódicos científicos internacionais, para que eu tivesse propriedade na minha sala. E que testemunhou, né, Andréia? Deixa eu também só fazer uma pergunta. Eu vi, Mara, tem gente aqui no chat pedindo para apresentar de novo, porque chegou depois. Então, gente, essa é a Andréia Barbosa, dentista, ex-companheira do general Pazuello, que estava no Ministério da Saúde quando Manaus viveu a sua pior crise. As pessoas ficaram sem oxigênio e respirador e morreram asfixiadas, sufocadas, e foram enterradas em covas rasas, sem nenhuma dignidade, em valas comuns, sem ter nem o direito, como muitos brasileiros, aliás, e brasileiras, de ver os seus entes queridos serem enterrados. E aí, Andréia está falando sobre isso, entrou aqui para conversar com a gente. Ela era casada com ele na época, né, Cris? Ela era casada justamente com ele na época. Essa pergunta que eu queria fazer para ela, sobre uma coisa de dia a dia, você em casa, então, sendo o seu marido, você conversava sobre isso? Vocês conseguiam, ou naquele momento vocês já não conseguiam dialogar? Não existia mais diálogo nenhum, inclusive nós nem conseguimos morar mais sob o mesmo teto, porque quando eu fui para Manaus, eu fui ocupar um PNR grande, que ele ia comandar a 12ª região da Amazônia. Quando eu cheguei lá, ele já era ministro, e eu falei para ele, não tem sentido eu vir para cá. Mas ele quis me manter lá, sabe? Eu acho que era mais fácil me manter escondida, né? Porque se eu voltasse para o Rio, eu ia estar no eixo, no centro nervoso de onde eu podia ter fala e ter voz. Em Manaus, não. Então, eu naquele momento impotente, dependente, sabe? As pessoas perguntam, por que você não se separou dele naquele momento? Gente, vem ficar na minha pele, sabe? Uma pessoa que está sem emprego, fora do mercado de trabalho. Você tinha filha ainda por cima. Eu tenho uma filha com filhas. Como é que eu vou dar
eu tenho uma filha, como é que eu vou chutar o balde desse jeito? Eu vou para onde? Sabe? Eu nunca fui deslumbrada, eu nunca me deslumbrei quando as pessoas falavam, você tem que ir para Brasília e ficar lá. Eu falava, de jeito nenhum, tenho vergonha. Se eu for ocupar uma casa de ministério, qualquer coisa assim, eu tenho vergonha disso. Eu tinha muita vergonha mesmo. Eu tinha vergonha dele, eu ainda tenho, né? É fato. E eu acho que eu tenho que ser chamada de Andréa Barbosa, dentista, primeiro, do que ex do Pazuello, porque isso é um status que é horrível. Eu sei que eu só vou ter visibilidade na minha fala porque eu sou ex dele, mas eu sou uma cidadã comum, sabe? Que viveu também aquilo ali tudo, aquelas dores todas. Claro que meu drama pessoal, ele foi atrelado ao da coletividade, ficou muito maior, né? Mas, inicialmente, eu sou uma pessoa que tem opiniões próprias, que eu tenho visões, sabe? A minha perspectiva, a minha ótica dos meus pensamentos é minha, sabe? Não é atrás dele. Então, eu tinha muito medo que as pessoas pensassem que eu pensava como ele, que eu podia agir como ele, que eu era perversa como ele, sabe? E eu, como eu falei, eu levanto a bandeira da esquerda porque é onde eu mais me alinho. Dentro de todos os privilégios que eu vivi, mas eu sabia, eu era consciente, eu sempre fui uma pessoa, fui criada por uma mãe que era assistente social, então eu sou filha de assistente social, eu conheci muito pequena sobre tudo que eu me alinho na esquerda, então eu não posso me dizer, é quase um estado de espírito ser de esquerda e votar no Lula. Andréia, você fala que você não tem voz e tem voz porque é ex do Pazuello. Eu discordo. Você tem voz porque você viu, você estava numa situação em que pôde testemunhar ao lado do ministro da Saúde, que estava conduzindo a maior pandemia na história. Você testemunhou como foi negligenciado e como foi... Não é nem negligenciado, gente. É muito mais grave o que ela está falando. O que ela está falando é que as pessoas foi feito um teste em humanos. As pessoas foram usadas para testar a imunidade de rebanho. Ela é uma profissional da saúde e conseguiu testemunhar isso. Quer dizer, a gente está falando com alguém que entende do que viu. Eu queria só acrescentar que não foi só a cloroquina que foi testada em Manaus, foi a proxalutamida também. Também teve o escândalo da proxalutamida. Então, assim, não foi só a cloroquina. Quando eu falo que testaram e escolheram Manaus porque Manaus está fora do eixo Rio-São Paulo-Sudeste e era muito mais fácil fazer as coisas lá, entendeu? Porque também teve a proxalutamida, que foi um medicamento que matou muita gente e foi testado num dos maiores redes de hospitais particulares. Só que as pessoas, assim, acho que é melhor ficar calada para certas coisas, gente. Mas a gente não pode esquecer do fato da proxalutamida também. Não, você fica à vontade para falar o que você tiver vontade, o que você se sentir à vontade de falar. Mas só para te dar um retorno, tem várias pessoas aqui no chat dizendo que acabam de mudar seu voto dado o seu depoimento. Porque, como disse o professor, o que você está fazendo é algo cívico, né? Algo histórico. Hoje eu li um texto do Antônio Prata, que ele abre o texto, dizendo que foi um texto que o Prerrogativas, enfim, o Maurício Randes, que publicou na coluna dele, eu li, e ele abre esse texto, o Antônio Prata abre esse texto dizendo isso: olha, daqui a alguns anos, os que estiverem vivos, né, os que estiverem vivos daqui a alguns anos, vão poder dizer a seus filhos: eu estava do lado certo da história, né? Deixa eu emendar duas perguntas que vieram aqui do Superchat, Mara, que a Miriam me mandou. A Andressa Moreno e Renato Oliveira estão perguntando se o Pazuello tomou a vacina e quando. E muita gente perguntando também
pedindo para detalhar a história das festas, de tomar uísque enquanto as pessoas estavam sendo enterradas em valas comuns e testadas para fazer uma imunidade de rebanho. Você fala, a equipe estava tomando uísque, dando festa, todo mundo, e realmente parece fazer muito sentido tudo isso. Você pode contar essas duas coisas para a gente? Vacina e festas, por favor. Então, quando eu toco nesse assunto, as vacinas, em dezembro eu ainda falava com ele, porque teve um momento que a gente nem se falava mais, de que as brigas eram tão intensas assim que não deu mais para falar. A única festa que eu estive presente foi no dia 26 de maio de 2020, que ele tinha recém sido nomeado ministro e eu tinha chegado em Manaus naquele mês, porque eu ainda fiquei um tempo para ir para lá fazendo mudança no meio da pandemia e isolada, né? E a única que eu presenciei foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você tá dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, que você não tem nada a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso? Eu tenho uma preocupação, sim. Eu tô preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando. Só que eu não tava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele, que gravou uma conversa minha com ele. Eu não tinha essa malícia, talvez, de ter gravado. Na hora que ele falou isso, eu ainda baixei a tela do meu telefone e tentei gravar, mas só gravou a tela. Então, assim, quando ele falou aquilo, ele me fez de louca e começou a falar assim, eu adoro, Andreinha, te ver assim, quando você fica com raivinha, eu fico até apaixonado, fala pro Dudu o que você quer. Ele me fez de louca no telefone. Para de contar essas mentirinhas. Eu disse, você é um genocida. Eu acho que nesse dia todo mundo lembra dos meus gritos dentro do apartamento. Porque eu gritava insanamente, de forma insana, sabe? E essas palavras dele doeram muito mais, porque eu vi gente morrendo, perdendo o pai. Uma amiga minha perdeu o marido no início do ano e perdeu o pai no final do ano. Eu vi muita gente que eu conhecia muito próxima. Eu tenho um amigo que morreu, que eu tinha um áudio com ele, e quando eu vi que não estava mais dando azulzinho, eu falei, nossa, cadê o Léo? O Léo tinha morrido. Então, assim, eu falava para ele, tem gente minha morrendo. Quando eu falava minha, eu tive a sorte de não perder ninguém nessa pandemia, nem Covid eu peguei. Mas eu não peguei porque eu era muito, 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 muito cuidadosa, assim, demais. E também sorte, né? Porque muita gente que era muito cuidadosa pegou também. Mas eu não peguei naquele momento. Eu acho que tanto sofrimento que eu já tinha, mas o meu filho de 26 anos pegou e fez uma Covid moderada grave. E eu fiquei desesperada. Eu pensei que eu fosse perder meu filho.
naquele momento daquela festa, foi um momento assim que eu vi o descaso da equipe toda, sabe, que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, um ministério cheio de pessoas incompetentes. O Eduardo não sabe o que é vírus, gente. Ele não sabe o que é um vírus. Ele falou que a cloroquina era um antiviral em pleno depoimento na CPI. Ele nunca soube o que era SUS. E isso me ofende muito, porque eu vivi o SUS. Eu sou dentista, eu já fui da saúde pública, eu já atendi, já fiz atendimento público. Como assim a pessoa que conhecia meu trabalho falar que não sabia o que era SUS? Então, era como uma pessoa que não sabe o que é SUS, um sistema único de saúde, como funciona o SUS, não entender nada de saúde coletiva, é colocado para ser ministro. E aí, para ele foi poder, não foi dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Quem tem $500 mil para bancar do próprio bolso uma campanha, não estava ali para pegar dinheiro, era poder, era status. Então, ele estava só inebriado com todo aquele poder e as pessoas morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele. Aí ele conta a história que ele quiser, que fez, que aconteceu. Não, os oxigênios chegaram muito depois. Os oxigênios que chegaram primeiro foram doações. Até Paulo Gustavo doou para chegar. Mas movimentação do ministério mesmo não existiu. Paulo Gustavo, uma das pessoas que a gente perdeu, né? Para a Covid. E eu vou só complementar porque eu fazia a cobertura, fechava a edição de saúde do jornal o Globo nessa época, então eu cobri muito de perto a corrida para a vacina, as mortes, e a gente teve a colaboração do jornalista Ian Boechat, que venceu inclusive um prêmio, o Vladimir Herzog, de fotografia, porque ele fez um ensaio em Manaus e matéria sobre as mortes em casa. Então, além das pessoas que estavam morrendo nos hospitais sem respirar, as pessoas estavam morrendo em casa sem atendimento. Quem quiser, procura, dá um Google, como o presidente gosta de dizer, dá um Google, Ian Boechat, Manaus, fotos, Covid, vocês vão achar as fotografias das pessoas mortas dentro de casa. E os familiares ficavam dias esperando a retirada dos corpos de dentro de casa, com o seu filho, o seu pai, porque também morreram crianças. Um monte de pais e de mães no país perdeu, sim, filhos e filhas, crianças no Brasil. Mortes, André, muitas delas que poderiam ter sido evitadas, né, Mari? Isso. E, Andréia, você é testemunha desse momento muito importante da história. E você coloca, né, as coisas que não foram feitas e que você, inclusive, avisou. Você, como uma pessoa da saúde, pontuou, falou... E como é que era, assim, isso não reverberava no presidente? Ele não falava com o presidente? Muito hostilizada por ele. Quando o Bolsonaro ganhou, quando eu falava qualquer coisa sobre Bolsonaro, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu tenho aqui. Aqui, ó, minha plaquinha da Marielle, tá vendo? Tem uma pontinha quebrada aqui. Isso aconteceu quando o Bolsonaro se elegeu, essa plaquinha foi respeitada o ano de 2018 inteiro. No dia que eu tive uma discussão com ele em casa, essa plaquinha voou, quebrou aquela metade que eu mostrei para vocês. Então, assim, quando eu falava de Bolsonaro, ele falava, não quero saber, não me fala nada sobre Bolsonaro. Gente, assistir aquele homem era um gatilho para mim, quando ele silenciava as repórteres mais inexperientes que estavam na coletiva e iam entrevistá-lo, que ele falava assim, não, eu não falei isso. A repórter se acuava e eu sentia gatilho porque eu já tinha passado por aquilo sendo mulher dele. Eu passei um tempo muito grande para conhecer o feminismo, para me empoderar e para enfrentá-lo. E quando eu vi aquilo, ele fazendo aquilo com mulheres, aquilo me doía aqui, sabe? Então, assim, quando eu questionava qualquer coisa, ele dizia que ele não queria saber o que eu tinha para falar. Não, o que você tem para falar, você só fala merda, você só fala besteira. Desculpa, gente, mas ele usa esses termos chulos. Então eu tive que repetir aqui.
Ele fala assim, o linguajar dele é chulo. E eu fiquei assim, silenciada mesmo. Eu tentava falar, eu fui isolada em Manaus. Eu lembro que teve uma live dele com o Bolsonaro, que o Bolsonaro falava assim, e aí, Pazuello, é casado, viúvo ou solteiro? Ele falou, estou me reorganizando. E eu perguntei para ele, você está se reorganizando? Então me avisa que eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro, que eu não sabia que o seu status era se reorganizando. Mas por que você não me deu a dignidade dessa separação em 2019? Gente, eu realmente escrevi um e-mail para uma pessoa que era ligada à CPI. Só que naquele e-mail eu falava tudo isso e colocava o dedo em todas as pessoas daquele ministério, inclusive de um que foi assessor especial dele, tem 3 processos nas costas por pedofilia, que eu coloquei nesse e-mail. Só que chegou no presidente da mesa essa informação do meu e-mail. Aliás, chegou o meu e-mail que eu tinha passado para uma mulher, e essa mulher passou para pessoas da CPI. E foi parar nas mãos do presidente da Câmara, da mesa, que me invalidou, disse que tudo que eu dizia ali era de cunho pessoal, mas porque eu tocava em 2 pessoas que eram assim figuras que determinavam ali toda a negociação de vacina, todas as negociações que existiram por fora de cloroquina, quem tinha assinado o protocolo de cloroquina, e eu fui silenciada porque o presidente da mesa era amiga dessas pessoas. Então, assim, eu fui silenciada. O Randolph me disse que eu podia depor na CPI, que eu teria toda a proteção, uma rede de proteção. Qual seria a proteção, a segurança para mim, que tem uma filha do cara? E como é que eu ia explicar para minha filha que eu ajudei a prender o pai dela, sabe? Outra coisa que aconteceu também, me passaram a nota para o Lauro Jardim mentirosa de que eu procurei para depor. Eu disse, eu não tenho media training, 10 mil media trainings não me treinam para não falar com a emoção que eu tô, com a comoção que eu tô. Se eu for exposta na frente de um monte de homens misóginos, eu vou querer gritar e enfiar o dedo na cara de todos, porque eu estava movida ao ódio, gente. Então, existiu sim a conversa de que eu iria depor na CPI, mas eu nunca quis. O que aconteceu foi um e-mail falando quase muito mais coisas do que eu estou falando aqui nessa live. Mas eu contei muitas coisas, eu toquei no nome de pessoas, eu falei das pessoas, dei as provas, os links e falei das pessoas. Só que, né, eu fui silenciada. A CPI não levou adiante as denúncias de pedofilia que você fez e as denúncias dos envolvidos no Ministério? Nada. A pessoa que tem 3 processos nas costas de pedofilia, reincidente inclusive, ele era assessor especial do Pazuello e ele foi depor na CPI e foi tratado muito bem pelo presidente da mesa. E o presidente da mesa já sabia? O presidente da mesa já sabia dessa denúncia? E-mail. Claro que sabia. Só que esse cara, ele tem 3 processos nas costas no estado de Roraima. É um estado que ninguém vê, que ninguém olha, que ninguém sabe o que acontece lá. E foi de lá todas as pessoas que o Eduardo levou para o ministério, porque ele já tinha sido 1 ano e 8 meses comandante da operação logística lá da Missão Acolhida, que ele se vangloria que foi a missão dos deuses. Tem um monte de venezuelano jogado na rua em Manaus. Uma população que passa fome, sabe? Que não tem o que comer. Não teve nenhuma interiorização, nenhuma sensibilidade com os venezuelanos. Existiu ali muito jogo político, ainda existe. Você chegou em algum momento a conhecer o presidente Bolsonaro? Sim, na formatura do meu filho, em 2019, eu tenho um filho que se formou, eu não quero expor, mas na formatura do meu filho ele estava e eu fui apresentada para ele como mulher do Pazuello.
Só que eu acho que 5 minutos depois ele já sabia, e ele veio me cumprimentar, eu dei bom dia, e depois quando ele veio me cumprimentar de novo, eu cruzei os braços e virei de lado. E só que naquele momento ele já sabia que a mulher do Pazuello era de esquerda, era comunista, sabe? Porque eles não sabem o que é comunismo, eles não estudaram história. Então eles acham que existe comunismo no Brasil e eu era uma das comunistas. E aí ele sabia ali que eu era. O general Ramos me tratava de Andreinha, me tratava super bem. Nesse dia da formatura do meu filho, ele falou, como vai, tudo bem? Então, eu fui hostilizada no meio que eu convivia. 2016 e 2017 foram 2 anos seguidos que teve eram confraternizações que tinha no hotel de Itaipava dos militares, em que ia o alto comando. Eu conhecia todos eles, eu conheci Braga Neto, conhecia todo mundo. Eu era a esposa dele, né? Eu estava ali, só que ali era tudo meio, em boca miúda. Será que ela é mesmo? Será que ela vota mesmo no Freixo? Será que ela vota mesmo no Haddad? Quando chegou em 2018, eu coloquei mesmo no meu perfil no Facebook, Haddad. 2016 coloquei o Freixo. Então, assim, eles já sabiam, mas eles não tinham certeza, porque lá eu sabia onde eu podia ter fala e onde eu não podia. Eu sou uma pessoa, além de educada, eu tenho bom senso, sabe? Eu sabia que eu estava num ambiente hostil, então eu não falava ali com aquelas pessoas sobre nada. Eu fazia o papel que ele queria que eu fizesse, né? De apresentar uma família bonitinha no vidrinho, sabe? Mas que não existia. Andréia, você sabe, além da importância de todo esse testemunho que você está dando, você certamente está falando com outras mulheres de generais que podem estar passando nesse momento por situações como a sua, sabe? E sendo abusadas, enfim, e dessa forma, e hostilizada, enfim, dessa forma. E Cris, seria legal a gente falar com o Bruno e com o professor, que é o seguinte: um método que as mulheres estão acostumadas, nesse caso, é desqualificá-la. Quer dizer, é mulher, é louca, é a ex do Pazuello. Então, vir e toda essa denúncia ser desqualificada por ela ser mulher. E eu e Cris, a gente acompanha, a gente cobre isso, a gente vivencia isso, e isso acontece então, assim, não é que vão ameaçá-la, vão desqualificá-la. E é muito importante que a imprensa não caia nessa armadilha. Deixa eu comentar uma outra coisa que eu estava aqui procurando enquanto a gente falava. Pelo menos um assessor do Pazuello, ex-assessor do ex-ministro Pazuello, já foi indiciado pela suspeita de estuprar uma menina de 18 anos. Então, provavelmente pedofilia não foi à frente, mas aqui o empresário e ex-assessor de Pazuello, Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina pela suspeita de estuprar uma jovem de 18 anos. Eu estou lendo o G1, tá, gente? Eu estou lendo o G1, estou lendo notícia mesmo, verificada e divulgada pelo G1 de Santa Catarina em 21 de fevereiro de 2022. Ele chegou a ser preso em 8 de fevereiro deste ano e a Justiça aceitou um habeas corpus e ele está respondendo em liberdade e ele, sim, foi depor na CPI da Covid. Tem também, vocês encontram, se procurar a TV Senado, tem o depoimento dele lá, tudo bonitinho. Só para vocês saberem, é bom a gente ir embasando, a Andréa vai falar mais, só para vocês, assim, terem a concretude dos fatos. É com você, Andréa. Então, dá um Google aí, Ayrton Cascavel indiciado por tentativa de estuprar a neta de 3 anos. Eu estou falando de pedofilia, do que aconteceu no estado de Roraima. Ele dá um Google e você vai achar. Ele tentou estuprar a neta. E a mãe, e ele já era reincidente
Homem de confiança de Pazuello virar por acusação de estupro contra a neta. A mesma pessoa, isso mesmo. Mara, posso fazer um comentário brevíssimo para escutar mais a doutora Andréa? Claro. É que há um texto importante para essa discussão, que é de uma professora e pesquisadora do Rio de Janeiro, que é a Giovanna De Altri, que é minha colega na UERJ. Ela escreveu um texto recente, muito importante, em que ela... a Andréa Barbosa conhece a Giovanna? Bom. Ela escreveu... Seguidora dela há mais de 7 anos e amo aquela mulher. Bom. É minha colega na UERJ. Num livro que eu organizei há pouco tempo, chamado Tudo por um Triz, Civilização ou Barbárie, ela escreveu um texto brilhante. Porque geralmente nós pensamos que o bolsonarismo tornou, digamos, livre a expressão da misoginia, não é verdade? O que a Giovanna propõe é algo mais interessante. Ela diz que, na verdade, no Brasil, é o oposto. A misoginia, que já era dominante, encontra no bolsonarismo um veículo de expressão. Então, a misoginia no Brasil antecede ao bolsonarismo. Quando simplesmente há essas expressões em todo o governo Bolsonaro, ela não é uma criação do governo Bolsonaro, ela é uma característica da sociedade brasileira que encontrou livre curso durante o atual governo. Era só isso, porque o importante aqui agora é escutar a Andréa Barbosa. Obrigada, professor. Eu conheço a Giovanna De Altri, não pessoalmente, mas em 2016, mais ou menos, ela estava fazendo ela estava tendo um projeto de escrever um livro, não sei se era isso, já faz muito tempo, que era para que desse voz para as mulheres que viviam dentro de um relacionamento abusivo e dar seu testemunho. E aí eu mandei um e-mail para ela disse, minha querida, fique à vontade para falar os seus relatos, falar tudo. E eu nunca tive coragem, na verdade, de falar nada sobre essa questão pessoal, né? Essas questões pessoais que eu vivi com o Pazuello. Mas eu conheço ela, sou seguidora dela, sou super fã, ela é uma mulher brilhante. Conheço e tá no meu Facebook, sou seguidora dela. O professor falou, Andréa, quer dizer, a misoginia subiu a rampa do Planalto, assim como a milícia subiu a rampa do Planalto. Na verdade, essas coisas que já existiam acabam entrando na República, né? Quer dizer, na verdade, é um governo misógino, né? Ele é um governo misógino, deu voz a tudo quanto é tipo de preconceito, LGBTfobia, sabe? Esse governo fomentou o ódio em muitas instâncias. Então, assim, ficou banal falar mal de uma mulher, ficou banal ter preconceito, pode ser racista, tá tudo bem, sabe? Então, assim, ninguém é punido, existe um silêncio, existe 100 anos de sigilo para todos os crimes deles, né? Agora, na questão aqui no Rio de Janeiro, eu li um livro muito interessante, que é a República das Milícias, e eu consegui entender mais sobre como que funciona a máquina da milícia aqui no Rio de Janeiro, que o Estado já perdeu, o Estado que rege, né? Estou falando do Estado, já perdeu o poder para a milícia. A milícia comanda isso aqui e elege pessoas, sabe? E também as igrejas evangélicas fundamentalistas. Existem essas duas vertentes aí, que tanto a milícia quanto o fundamentalismo religioso, que elege essas pessoas, como Pazuello, por exemplo, que, né, ganhou aí muitos votos, muito dinheiro para poder investir numa campanha. Andréa, você falou, né? Quer dizer, ele preservava essa coisa de família bonitinha, mas em casa era misógino com você, enfim, não respeitava as suas opiniões nem nada. Quer dizer, tudo isso que prega o bolsonarismo é da boca para fora. E ontem, curiosamente, depois do meu post, eu fui procurada por uma pessoa que tinha sido ex-namorada dele, na época que nós éramos casados, e que ele dizia para ela que não era casado comigo, não, eu era uma maluca, que eu tinha tido câncer,
Ele não era casado comigo, não. Ele só tinha uma união estável comigo porque eu era maluca. Então ele era muito corajoso de deixar a filha dele com a maluca, né? Eu ficava com a Luísa enquanto ele ficou em Brasília, o tempo que ele ficou em Brasília, nos comandos dele, que ele teve que se ausentar e ir para Boa Vista e ficar lá em Pacaraima. E, curiosamente também, antes de saber de um relato pessoal que eu tenho, que eu não vou falar aqui, a pessoa me falou que tem mais 3 pessoas com o mesmo relato sobre o Pazuello. Então, isso a gente vai mais a fundo nisso aí, porque são denúncias muito sérias, sabe? Muito sérias. E eu não quero nada pautado em mentira, em historinha de mulher, eu quero provas. Eu tenho como provar. Então, curiosamente, eu fui procurada por uma mulher para ela me contar os abusos que ela sofreu dele. E eu acolhi, claro. É uma mulher que foi abusada também. Eu tenho o áudio, tenho áudios, assim. Então, gente, é uma podridão muito grande. E quando você conhece de perto e vivencia isso, é traumatizante, sabe? Eu tive que parar tudo para me cuidar, porque eu comecei a ficar dependente de ansiolíticos e antidepressivos. Eu disse, não, de uma hora eu tenho que me cuidar. Eu parei tudo, eu parei 2 meses e fiquei me cuidando, sabe? Porque senão eu acho que seria surdo. As pessoas perguntam, como é que você tem tanta coragem? Como é que você... Eu disse, eu sou resiliente, isso aí é um cunho meu, é uma característica minha. Mas a coragem, eu acho que me vem também de um sentimento de muita indignação. Muita indignação. Eles pregam tanto esse conservadorismo, vamos primar pela família, e não existe nada disso, sabe? É como o professor falou, talvez eu dê voz a outras mulheres de generais. Eu acredito que não, porque elas são muito resignadas, sabe? É muita resignação que há ali, há muita opressão também. Mas se eu puder ajudar, se eu puder, com isso, com o meu relato, dar voz a outras mulheres, eu vou ficar muito feliz. Eu queria fazer um comentário, Mara. Vai lá. Vai, fala. Posso ir? Não, só sobre, eu acho muito importante, a gente fala quase toda segunda-feira, a gente traz esse assunto, né, Mara? Justamente porque essa campanha virou muito o foco para as mulheres, pelo fato de as mulheres serem 53% do eleitorado e terem a caneta na mão para decidir essa eleição. E quando vocês falam da misoginia subindo ao Planalto, é muito literal, porque o Bolsonaro vai voltar, assim que ele descer da rampa, ele volta a ser réu nos processos que a Maria do Rosário move contra ele, justamente por misoginia. Naquela ocasião, vocês se lembram, em que ele a empurrou e disse a ela que ela nem merecia ser estuprada. Ele não foi julgado até hoje. O Luiz Fux suspendeu as 2 ações penais que tramitam. Quando ele assumiu o mandato, ele voltará a ser réu quando o mandato acabar. E também, eu comentei mais cedo, antes de André entrar, que o próprio Arthur Lira é acusado pela ex-companheira dele, a gente comentou aqui porque a gente recebeu a repórter que fez a entrevista, a Constança Rezende, de espancá-la. Agora você está contando o Ayrton Cascavel, ex-assessor do ex-ministro Pazuello. Eu também encontrei no G1, então estou verificando tudo aqui para contar para vocês. Ele, de fato, a Justiça de Roraima aceitou denúncia, ele virou réu por suspeita de estuprar uma criança da própria família. A defesa dele diz, claro, usa um argumento, né, de que há um desejo pessoal de vingança da mãe. Não há prova da existência de crime, então ele nega. Mas o fato é que tem uma denúncia bem detalhada, se vocês procurarem no G1 também. Então, quer dizer, só o fato de tolerar na equipe pessoas com denúncias, tô aqui, não sei, na verdade o Ayrton Cascavel foi denunciado depois, pelo menos por essas notícias que eu tô lendo, mas aparentemente é uma coisa que se sabia. E tolerar, enfim, esse tipo de ódio à mulher, esse tipo de gente, esse tipo de homem no comando de decisões importantes que regem a nossa vida. Enfim, eu acho que chancela e legitima mesmo, a gente vem falando disso e eu acho isso muito grave, é um ponto muito importante que a Andréa traz. Posso fazer um comentário breve, Cris?
que eu acho que é central isso tudo que vocês estão colocando, e só vou me lembrar de que a campanha do Bolsonaro, a presidência, ela se inaugura no discurso que ele fez no impeachment da Dilma Rousseff, que, entre muitas outras coisas, foi uma atitude profundamente misógina e agressiva e que atacou a nossa democracia e que nos trouxe até aqui. E no dia que ele fez o voto dele do impeachment, que a gente sabe, mas tem que lembrar, tem que se sensibilizar com isso, ele dedicou o voto dele ao torturador, de uma presidenta que foi torturada, que é uma atitude que acho que junto com o estupro é das mais abusivas possíveis que um homem pode implementar. O ano de 2018, ele também começa, isso foi central no debate político, com uma intervenção militar no estado do Rio e o assassinato da Marielle Franco pelas mãos de milicianos e executores relacionados, entre outras coisas, com a família Bolsonaro, vizinho do Bolsonaro, amigo dos filhos do Bolsonaro, homenageados pela família Bolsonaro inúmeras vezes. Então a misoginia subiu ao Planalto, sim, mas é importante que a gente saiba que a misoginia ela é o piso dessas pessoas. É a base que a sociedade brasileira está estabelecida, mas a morte subiu junto, né? Uma cultura muito perversa, muito sádica, e que nesse depoimento muito forte, que também para mim, eu vou te falar, foi um gatilho gigantesco de tudo que eu testemunhei na pandemia como um cidadão, não como um protagonista, como a Andrea foi uma testemunha ocular, eu fui um telespectador, mas é algo muito importante que você traz, Andrea, que é a memória viva, que é algo que está se perdendo, e a essência do fascismo, a essência da perversão, a essência de tudo que a gente tem visto de fake news, que é uma palavra eufemística para falar o que está acontecendo, é solapar a memória. Foi isso que os militares não aguentaram na comissão da verdade, que a Dilma teve a coragem de implementar. Uma mulher também. Então, isso que você está falando é muito central. E você vai ser desacreditada por ser mulher? Com certeza você vai ser. Já foi e será. Mas isso está na conta. A gente sabe disso. O eleitorado do Bolsonaro ele existe. Isso não vai desaparecer. Mas o que você está fazendo é muito importante. Porque, como você disse, Manaus precisa te escutar. E muitas mulheres precisam te escutar. Porque aí não tem como te desqualificar, porque muita gente viveu, viu e precisa lembrar disso, precisa sentir novamente tudo que o país sentiu em 2020 e 2021. Mesmo, Bruno, é uma recapitulação, na verdade. Eu fiz outro post e que eu coloquei outras coisas que aconteceram e coloquei recapitulando. É uma recapitulação que eu estou fazendo sobre o que eu vivenciei, que Manaus vivenciou. E não lembra, sabe? Eu tenho conhecidas minhas, pessoas que eu conheço, que não lembram mais do pavor que foi tudo aquilo. Porque são ludibriadas mesmo pelos políticos do Amazonas, que são águias, sabe? Águias não, raposas. Que as águias são inteligentes, as raposas são sorrateiras. Mas são raposas. E existe uma política ali que é muito centralizada e que não vai mudar. Falando agora sobre a misoginia que sobe ao Planalto e subiu, eu me choco ainda em lembrar daquelas imagens quando o Bolsonaro relativizou o estupro, né? Porque uma mulher bonita pode ser estuprada, uma feia não. Então ele relativizou ali até a questão do estupro. Então, para mim, ali é o retrato da misoginia, porque eles são etaristas, eles são misóginos, mulher velha, mulher feia, não presta. Então, não presta nem para estuprar. Ele relativiza o estupro, gente. Como que pode relativizar o estupro de uma mulher? É um absurdo mesmo. Da pedofilia, né? Da famosa aspa, que ficou tristemente famosa, e que o presidente Bolsonaro falou em 3 ocasiões, que ele viu, não preciso repetir tudo, todo mundo aqui deve estar cansado de saber, mas que ele viu meninas
só para voltar a esse tema, de 14, 15 anos, bonitinhas, e aí ele primeiro pinta um clima e ele desce, pede para entrar na casa, desce da moto, pede para entrar na casa, depois ele infere que elas estavam arrumadas para ganhar vida, como se meninas, adolescentes, mulheres não pudessem se arrumar num sábado à tarde, porque pelo fato de elas estarem em situação de vulnerabilidade, serem refugiadas venezuelanas, elas então estariam indo, o que ele diz que é se prostituir, e não é se prostituir, né, gente, a exploração sexual de menores, não existe prostituição infantil, existe alguém explorando os corpos dessas meninas sexualmente. Então, diminuir ainda a gravidade desse assunto, e, enfim, já falei isso na última semana, passar pano para pedofilia realmente é uma coisa absolutamente asquerosa, e o resultado é pedófilos sem cadeia, né? Enfim. Mas olha, André, tem muita gente mandando mensagem aqui para o My News neste momento e dizendo parabéns a você e obrigada por dividir esses relatos. O Bob Félix falou aqui no Superchat, essa mulher vai mudar o curso da história, anotem. A Fabiane Lucena Cavalcante deu parabéns para a equipe do My News pela live, pelas denúncias aqui relatadas, pelo grande trabalho de todas nós. Ela se tornou membro hoje do canal e deseja muito sucesso. Eu aproveito para falar para todo mundo aqui, quem não se inscreveu, se inscreve e dá o like ali agora, porque ajuda a distribuir a live para mais gente ver. Eu estou vendo que vocês estão comovidas e comovidos como nós. Eu estou vendo, Andréia, muitos comentários durante todo o nosso tempo no ar, de pessoas que estão vendo a gente, estão indo também para o Twitter agradecer pelo depoimento e falar que está emocionado, porque acho que, como o Bruno muito bem comentou, eu senti a mesma coisa tendo acompanhado como jornalista o que aconteceu em Manaus. Eu não vi, não testemunhei, mas como todas as brasileiras e os brasileiros, a gente também estava com medo, a gente não estava vacinado, a gente estava sem saber o que ia acontecer, né, com os nossos familiares. Então, acho que é um pouco de gatilho para todo mundo que sobreviveu a essa pandemia, né? Você citou o Paulo Gustavo, que fez doações, como muita gente, doações particulares para que chegassem os respiradores a Manaus, e a gente perdeu o Paulo Gustavo, entre outras inúmeras pessoas, são, enfim, quase 700 mil mortos no país. Então, queria aqui reiterar esse agradecimento. Obrigada. É muito importante o que você está fazendo. Eu espero que a sua voz seja reverberada e escutada e que você jamais se arrependa de ter feito isso, porque é muito, muito importante. Obrigada pelo seu depoimento. E, enfim, espero que você fique em segurança e que os seus filhos também fiquem tranquilos, Andréia, com isso tudo. Obrigada, e é o que eu mais tenho receio, na verdade, pela integridade física e emocional também dos meus filhos, sabe? Pela minha, né? Porque isso mexe com tudo, a gente fica vulnerável, mas eu ouvi da minha psicóloga outro dia que é quando nós ficamos mais vulneráveis que nós ficamos mais corajosos, que a vulnerabilidade, ela te dá essa coragem, sabe, de falar, de gritar, né, de pedir ajuda, de se expor, porque aqui eu estou me expondo, eu me expus em muitos níveis aqui nesse momento. Mas eu espero que reverbere de verdade de forma muito positiva. O que vier de ruim, eu não tenho que ouvir, eu não tenho que ligar, porque eu sei que vai vir. Como o Bruno falou, eu vou ser, sabe, achincalhada, como eu já fui. O Eduardo Bolsonaro colocou uma foto minha em que eu estava na Alemanha, louríssima, e ele disse que eu queria ser a musa da CPI. E eu fui chamada de oportunista, de Mônica Veloso, que eu queria o dinheiro do general. Gente, quem me conhece, sabe da minha simplicidade, sabe que eu nunca me deslumbrei com nada. Então, assim, não existe isso, sabe? Não tenho nada nem no meu nome, não tenho nada, nunca quis nada. E eu fui chamada disso, sabe? De oportunista. Ele colocou o Twitter dele, ele me expôs, o Eduardo Bolsonaro colocou um Twitter com a minha foto do perfil do Facebook e disse que eu queria ser a musa da CPI, com ar de deboche, né, em tudo. Então eu espero que reverbere de forma positiva para as mulheres, sabe? Eu acho que a minha fala, eu sempre quis ter uma fala direta com mulheres
que precisam ser acolhidas também, que precisam de visibilidade de voz, que se a gente perceber, a gente não consegue ter mais de 400 mil palavras por dia, que sempre tem um homem para nos calar, para dizer assim, não, peraí, não é assim, é desse jeito, sabe? Eu acho que se eu puder mostrar para essas mulheres que é possível sim ter essa coragem num momento de vulnerabilidade, eu já estou ganhando muito. Andréia, enquanto a Cris estava lendo os comentários, eu falei com o senador Randolph e ele confirmou que recebeu e que as denúncias da Andréia e que, na época, ela estava muito assustada, enfim, com medo de represálias, e por isso ele, senador Randolph, não estamos falando do Omar, eu não falei com ele, não sei qual é a posição dele, mas o senador Randolph, ele disse que temia, quer dizer, ele não queria forçá-la a fazer nada se ela não se sentisse segura e que ela estava se sentindo com muito medo naquele momento. Isso é verdade. É verdade. O senador Randolph foi muito acolhedor. Ele disse que se eu quisesse, ele me daria voz para eu ir na CPI. Mas foi como eu expliquei aqui para vocês e eu falei para ele. Eu não tenho coragem, nesse momento eu não tenho media training que me faça uma pessoa, pelo menos com uma voz consistente na frente de todos aqueles homens que eu via que agrediam mulheres ali, sabe? Acuavam mulheres. Eu não estava preparada emocionalmente para encarar aquilo. E ele me acolheu bastante, ouviu tudo que eu tinha para falar para ele, mas infelizmente ele não era a pessoa que comandava a presidência daquela CPI e a coisa também não foi levada adiante, as minhas denúncias não puderam ser levadas adiante. Bem, eu quero te agradecer, muito obrigada por ter confiado o seu depoimento aqui para a gente. Acho que você cumpriu, como disse o professor, um papel cívico muito importante. E olha, em relação a chincalhar, nós jornalistas, né, a gente é chincalhado o tempo inteiro, né, Cris? Principalmente jornalistas mulheres. E os bolsonaristas vêm com a força toda e começam a desqualificar a gente, enfim. E é como o professor falou, existe método até nisso, né, professor? Bom, mais uma vez agradecer pelo convite, a alegria de dialogar com o Bruno e, sobretudo, agradecer a Andréia Barbosa por esse ato de coragem cívica. Paradoxalmente, Andréia, se você me permite chamá-la assim, só Andréia, a sua exposição e a sua coragem de dizer tudo que foi dito agora a protegerá, porque a partir deste momento você já não está sozinha. Existe um grupo imenso de cidadãos e de cidadãs deste país que certamente terá uma atenção redobrada para a sua segurança física e emocional. Muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos vocês. Eu sabia, quando eu topei entrar aqui, que eu falei com a Mara, conheci o trabalho da Mara, eu falei, eu vou entrar, porque são pessoas que eu sei que eu confio, sabe? São pessoas que eu ouço muito. Eu não conhecia o professor foi um imenso prazer ouvi-lo e aprendi muita coisa aqui, sabe? Com vocês falando. Professor que já é um professor, né, ensina, ele tem aqui o dom da docência, porque eu acho que a docência é um dom. Então, obrigada pelas palavras, obrigada pelos ensinamentos, que eu acompanhei a live inteira antes de entrar, então eu ouvi tudo que vocês falaram antes, e foi muito bom. Foi muito bom, foi do jeito que eu acho que eu até precisava também. Foi uma conversa, foi um desabafo, e foi muito visceral, muito verdadeiro tudo que aconteceu aqui para mim, né? Então, muito obrigada a vocês também. Obrigada, Bruno. Obrigada, Cris. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço.
Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que acompanharam, que mandaram mensagens. Como disse o professor, Andréia, tem muita gente aqui nessa... A nossa audiência é uma audiência muito especial, né, professor? Você sabe disso. Cris também. Então, são pessoas que estão, sabe, que estão te acompanhando e não estão julgando e estão gratos por você ter dado o seu depoimento. Muito obrigada, viu? Até a próxima.